Seja bem-vindo ao canal Cris Lusa. Espero que o tema proposto para o vídeo que vai poder observar seja do seu agrado. Se gostar, deixe o seu like e subscreva o canal. Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo. Brites de Almeida, mais conhecida na história de Portugal como a padeira de Aljubarrota. Porquê? Porque ela era proprietária de uma padaria e, segundo a lenda, acabou com a vida de 7 castelhanos utilizando a pá e o forno onde cozia os pães. Mas vamos ver em pormenor um descritivo sobre a vida desta mulher. A nossa heroína, a padeira de Aljubarrota. Conta a lenda que Brites de Almeida teria nascido em Faro em 1350, de pais pobres e de condição humilde, donos de uma pequena taberna. A lenda conta que desde pequena, Brites se revelou uma mulher corpulenta, ossuda e feia, de nariz adunco, boca muito rasgada e cabelos crespos. Estaria então talhada para ser uma mulher destemida, valente e, de certo modo, desordeira. Teria 6 dedos em cada mão. Aos 26 anos, resolveu levar uma vida errante, negociando de feira em feira. Muitas são as aventuras que supostamente viveu, da morte de um pretendente no fim da sua própria espada, até à fuga para a Espanha, a bordo de um batel assaltado por piratas argelinos, que a venderam como escrava a um senhor poderoso da Mauritânia. Acabaria, entretanto, uma lendária vida pouco virtuosa e confusa, por se fixar em Aljubarrota, onde se tornaria dona de uma padaria e tomaria um rumo mais honesto de vida, casando com um lavrador da zona. Encontrar-se-ia, nesta vila, onde se deu a batalha entre portugueses e castelhanos. Derrotados os castelhanos, 7 deles fugiram do campo da batalha, para se albergarem nas redondezas. Encontraram abrigo na casa de Brites de Almeida, que estava vazia, porque ela teria saído para ajudar nas escaramuças que ocorriam. Quando ela voltou, tendo encontrado a porta fechada, desconfiou da presença de inimigos e entrou alvoroçada à procura de castelhanos. Teria encontrado os 7 homens dentro do seu forno, escondidos, intimidando-os a sair e a renderem-se, e vendo que eles não respondiam, pois fingiam dormir ou não entender, bateu-lhes com a sua pá, matando-os. De seguida, ele-os lá cozido no seu forno, juntamente com o pão com chouriço. Diz também que, depois do sucedido, Brites de Almeida teria reunido um grupo de mulheres e constituído uma espécie de milícia que perseguia os inimigos, matando-os sem dó nem piedade. Os historiadores tomam em linha de conta que a história de Brites de Almeida é uma lenda, mas, assim mesmo, é inegável que Brites se tornou uma heroína celebrada pelo povo das suas canções e histórias tradicionais. As imagens que podem a seguir ser observadas pretendem dar algum enquadramento nesta figura lendária, num período crítico da história do país, e que foi a Batalha de Aljubarrota. Segue-se um breve resumo sobre a Batalha de Aljubarrota e os seus antecedentes, que levaram a um confronto entre portugueses e castelhanos.
A Batalha de Aljubarrota decorreu no final da tarde de 14 de agosto de 1385, entre tropas portuguesas com aliados ingleses, comandadas por Dom João I de Portugal e o seu condestável Dom Nuno Álvares Pereira, e o exército castelhano e seus aliados, liderados por João I de Castela. A batalha deu-se no campo de São Jorge, na localidade de São Jorge, pertencente à freguesia de Calvário de Cima, concelho de Porto Mós, nas imediações da vila de Aljubarrota, entre o referido concelho e Alcobaça. O resultado foi uma derrota definitiva dos castelhanos, o fim da crise de 1383-1385 e a consolidação de Dom João I, anteriormente o mestre Davis, no início da rebelião, como o rei de Portugal, o primeiro da dinastia Davis. A aliança luso-britânica saiu reforçada desta batalha e seria selada um ano depois com a assinatura do Tratado de Windsor e o casamento do rei Dom João I com Dona Filipa de Lencastre. Como agradecimento pela vitória na Batalha de Aljubarrota, Dom João I mandou edificar o mosteiro da batalha. A paz com Castela só viria a estabelecer-se em 1411, com o Tratado de Ailon, ratificado em 1423. Os antecedentes. Em 1383, o rei Dom Fernando morreu sem um filho varão, que herdasse a coroa. A sua única filha legítima era a infanta Dona Beatriz, casada com o rei João I de Castela. A burguesia mostrava-se insatisfeita com a regência da rainha Dona Leonor Teles e do seu favorito, o Conde Andeiro, e com a ordem da sucessão, uma vez que isso significaria a anexação de Portugal por Castela. As pessoas alvoroçaram-se em Lisboa, o Conde Andeiro foi morto e o povo pediu ao mestre Davis, Dom João, filho natural de Dom Pedro I de Portugal, que ficasse corregedor e defensor do reino. O período de interregno que seguiu ficou conhecido como a crise de 1383-1385. Finalmente, a 6 de abril de 1385, Dom João, mestre da Ordem de Davis, é aclamado rei pelas cortes reunidas em Coimbra. Mas o rei de Castela não desistiu do direito à coroa de Portugal, que entendia advir-lhe do casamento. Em junho de 1385, João I de Castela decide invadir Portugal, à frente da totalidade do seu exército e auxiliado por um forte contingente de cavalaria francesa e apoiado por muitos nobres portugueses. De facto, a maioria das grandes famílias portuguesas estavam divididas entre os dois campos. Exemplo disso, Nuno Álvares Pereira, que perdeu na batalha dois meus irmãos, Pedro e Diogo, que combatiam do lado de Dona Beatriz. Por isso a vitória em Aljubarrota deixou muito deles um gosto amargo. Espero que o vídeo que acabou de observar tenha sido do seu interesse. Desejo-lhe boas reflexões. Obrigado.